Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila, eu sou orientadora familiar. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema que preocupa muitos pais de hoje, ou que pelo menos deveria preocupar, que é o excesso de telas na infância. Você já percebeu como é comum ver crianças pequenas, até bebês, totalmente vidrados em celulares, tablets e TVs? Às vezes parece inofensivo e é até prático no dia a dia de uma mãe atarefada. Mas a neurociência tem nos mostrado que as consequências desse hábito são profundas e preocupantes. Se você tem se sentido desconfortável com o tempo que seu filho passa diante de uma tela, você não está sozinho. Algo dentro de nós sabe que isso não é natural, que há um desequilíbrio nessa relação. E é sobre isso que vamos falar hoje, de forma simples, clara e com base científica, para que você possa tomar decisões mais conscientes na criação dos seus filhos. Crianças pequenas aprendem com o corpo, com os sentidos, com o silêncio, com a imitação e com a repetição. Elas precisam tocar, cheirar, subir, cair, esperar. Precisam olhar nos olhos, ouvir a voz viva dos pais, contemplar a natureza, aprender o valor do tempo e da espera. As telas oferecem o oposto disso. Oferecem um estímulo artificial. Elas oferecem imagens rápidas que destroem a atenção. Oferecem recompensa imediata, sem esforço e isolamento emocional e isolamento mental. Em vez de formar pessoas com raízes, as telas formam mentes inquietas, com baixa tolerância à frustração e dependentes de estímulos externos para se sentirem vivas. A neurociência explica que nos primeiros anos de vida, o cérebro humano passa por uma verdadeira revolução. É uma fase que se chama janela de desenvolvimento, onde as conexões neurais estão sendo formadas em uma velocidade impressionante. A cada nova experiência, a cada estímulo recebido, novas sinapses, ou seja, essas ligações entre neurônios são criadas. É como se o cérebro estivesse construindo os alicerces para toda a vida futura. Como a criança vai aprender, como ela vai se relacionar, como vai lidar com emoções, como vai se concentrar e até como vai enxergar o mundo. E o que isso tem a ver com as telas? Tudo. Porque o tipo de estímulo que o cérebro recebe nessa fase molda sua estrutura e o seu funcionamento. E as telas, ao contrário do que muitos pensam, não são estímulos neutros. A ciência, ela tem sido muito clara. O uso excessivo de telas na infância está relacionado a diversos prejuízos no desenvolvimento infantil. Alguns estudos mostram que crianças expostas precocemente às telas, elas têm déficit de atenção, ou seja, dificuldade de concentração e foco. Elas apresentam atraso na linguagem, especialmente quando não há uma interação humana ali junto com a tela. Elas têm problemas de sono, porque a luz azul ela afeta a produção da melatonina, e elas apresentam maior irritabilidade e impulsividade, dificuldade no controle emocional, baixa tolerância à frustração, além do aumento do risco de obesidade e sedentarismo. A exposição prolongada a vídeos rápidos, desenhos superestimulantes, sons agudos e recompensas imediatas altera a forma como o cérebro responde ao mundo real.
a criança passa a esperar que tudo seja rápido, colorido, fácil e divertido. O que não é na realidade, né? E isso atrapalha o aprendizado, a socialização e o amadurecimento. Em termos simples, quanto mais tempo diante da tela, menos tempo a criança tem de viver experiências reais que constroem o cérebro de forma saudável. A educação clássica, embora não tenha se desenvolvido em uma época com tecnologias digitais, oferece princípios atemporais que nos ajudam a refletir sobre o uso excessivo de telas. As telas, quando em excesso, afastam a criança do contato com a realidade, afastam da contemplação e da busca da verdade, substituindo isso por estímulos rápidos, fragmentados e superficiais. A educação clássica valoriza a atenção profunda, a leitura lenta, a escuta respeitosa e o raciocínio ordenado. O excesso de telas treina o cérebro para a distração constante e impede o cultivo da atenção. O aprendizado acontece em comunidade, através de vínculos, com mestres, pais e livros. As telas, quando mal usadas, reduzem o tempo de convivência real com a família, empobrecem as conversas e isolam as crianças em um mundo artificial. E então vem a pergunta mais importante: se as telas não ajudam, o que ajuda? O que a criança realmente precisa? Ela precisa de brincadeiras livres e ativas, que estimulam a criatividade, a coordenação motora, tomada de decisões. Elas precisam de interação humana, conversas, afeto, contato visual. Precisam de movimento, atividade física, correr, pular, tocar, explorar, sobretudo a natureza. Sons reais, texturas, cheiros, luz natural. Elas precisam de rotina e segurança emocional, além do tédio criativo. Sim, o tédio ensina a imaginar e criar soluções. Bom, esses são os verdadeiros alimentos do cérebro infantil. Eles constroem conexões profundas, duradouras, sólidas. E nenhum aplicativo, nenhum desenho, nenhum vídeo educativo substitui isso. Não se trata de proibir tudo, mas de reordenar o que está fora do lugar. A tela pode ser uma ferramenta, sim, mas nunca deve ser o alimento principal. A educação clássica não é contra a tecnologia, mas ensina o domínio de si. A criança deve aprender a usar as telas como ferramentas e não ser dominada por elas. Isso exige limites claros, bons exemplos e disciplina interna, o que a tradição chama de temperança. O excesso é sempre um sinal de desordem. Mais importante do que o quanto é o como e o porquê usamos. E como a educação clássica nos ajuda na substituição das telas? Bom, no lugar das telas, faça a leitura em voz alta, mesmo para os maiores. Conversas lentas à mesa. Não acostume seus filhos a terem telas na hora da refeição. Brincadeiras reais ao ar livre. Tarefas domésticas em conjunto, música clássica, arte, oração e silêncio. A criança não precisa de mais estímulo, ela precisa de sentido. E isso vem do olhar, do tempo e da verdade vivida em casa. Eu sei que na correria do dia a dia, as telas acabam virando um alívio. Elas distraem, acalmam, entretêm. Mas o preço dessa comodidade pode ser muito alto. Você pode não ser tão radical, mas precisa ser consciente. Se informe, observe, assuma o controle do que entra na mente do seu filho.
O excesso de telas é um detalhe moderno, é um obstáculo à formação da inteligência, da afetividade e da alma. Reduza as telas, reforce os vínculos, ofereça experiências reais e lembre-se, o cérebro do seu filho está sendo formado agora. É uma fase, ela passa rápido e tudo o que ele vive hoje será a base do adulto que ele vai se tornar. Educar com propósito é escolher o caminho mais difícil, porém o mais frutífero. Comece hoje, desligue a tela, acenda uma vela, abra um livro, olhe nos olhos do seu filho. Enfim, se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, inscreva-se no canal. Aqui você vai encontrar mais conteúdo sobre infância, desenvolvimento saudável e criação com consciência. E lembre-se, você não está sozinho nessa missão. Até a próxima!